E então chega no momento de realizar as melhorias. E essas melhorias fazem parte da etapa I do ciclo DMAIC. Seja bem-vindo ao meu canal e fica de olho nesse conteúdo. Na etapa melhorar, devem ser geradas ideias sobre soluções potenciais para a eliminação das causas fundamentais do problema que foram detectadas na etapa analisar. Tá? Então, aqui a ideia é melhorar os problemas identificados na etapa anterior. E aí, como que vai ser feito isso, né? O planejamento primordial e a execução dessas melhorias, né? E aí o que acontece? Algumas vezes vai requerer experimentos para que sejam validadas essas melhorias propostas. Então, assim, você identificou o problema anteriormente, né? Decidiu qual o problema que de fato precisa ser resolvido, qual a causa desse problema, né? E aí você começa a planejar as ações de melhoria e a executá-las. E nesse período de planejamento e execução ocorrem experimentos para validar essas melhorias que são propostas. E aí a gente tem também um fluxo, né, que a Verkema ela produziu no livro dela, que facilita muito o entendimento da etapa. Primeiro, ocorre aí a geração de ideias de potenciais soluções para a eliminação dessas causas fundamentais do problema prioritário. E aí podem ser usadas algumas ferramentas, muitas delas vocês já conhecem, o brainstorming, o diagrama causa e efeito, o diagrama de afinidade, o diagrama de relações. E aí, fazendo isso, gerando essas ideias, você prioriza as potenciais soluções. Você vai ver quais são as soluções mais adequadas. E aí você pode, de novo, usar o diagrama de matriz e a matriz de priorização. O que acontece? Como não temos, normalmente, soluções quantitativas, né? As soluções são mais empíricas, a gente não tem como usar, por exemplo, o diagrama de Pareto para isso. E aí a gente usa ferramentas que conseguem absorver essa característica subjetiva. Vai ser realizada a avaliação e a minimização dos riscos dessas soluções. E aí você pode usar a FEMEA ou a parte de análise de stakeholders, tá? Testa em pequena escala essas soluções, ou seja, faz um teste piloto. É igual, não sei se vocês já viram, quando o pessoal vai fazer TCC, que faz um questionário antes de aplicar esse questionário à amostra, faz uma subamostra para fazer aí um teste piloto e validar esse questionário. O que acontece? Antes de colocar para jogo, eu testo, porque se tiver alguma correção, alguma melhoria a ser feita, eu não gastei tempo e dinheiro aplicando para todo mundo. Eu fiz só numa pequena parcela. E é para isso que teste é a parte de teste piloto. E aí você pode usar testes de operação, simulação, Kaizen, métricas, Kanban, 5S, Poka-Yoke, qualquer ferramenta que te auxilie nessa implementação e análise. E aí você vai identificar e implementar as melhorias ou ajustes para essas soluções, se for necessário. Tá? Então, você avaliou, fez o teste piloto. Avalia se precisa melhorar, caso precise. Identifica essas melhorias, implementa as melhorias e aí sim que você vai colocar para jogo, né? A meta foi alcançada? Se sim, elabora e executa um plano para implementar essas soluções em larga escala. Se não, retorna à etapa M ou a implementação, ou implementa o design, enfim, retorna. Volta e faz de novo. Porque se algo que se deu errado, não executa. Senão você vai gastar grana e tempo. Tá? E aí, a principal ferramenta para elaborar e executar é o 5W2H, que aí é o plano de ação.
Corrige aqui, ficou PERT-COM, mas é PERT-CPM. Aqui, ó, diagrama de árvore, diagrama de Gantt, PERT-CPM. O diagrama de Gantt é aquele que se usa em análise de projetos, que você vai colocando retângulos representando cada atividade em sequência, para saber aí quando começa, quando termina, qual a folga, tá? 5S, gestão visual, redução de setup. E aí, você tem as perguntas-chave do melhorar. Finalizando essa etapa, o que você tem de respostas, né? De quais são as possíveis soluções, se será necessário priorizar essas soluções ou não, se as soluções priorizadas apresentam algum risco, se vai ser necessário testar essas soluções, como esses testes vão ser executados, quais os resultados dos testes, qual o plano de ação para implementar essas soluções em larga escala, se essas ações de fato foram implementadas conforme foi planejado, se as metas específicas foram alcançadas, tá? E aí as ferramentas, algumas delas, né, análise de stakeholder. O que é o stakeholder? Né? É uma pessoa, área ou um departamento que é afetado pelas soluções prioritárias, ou seja, ele está envolvido de alguma forma em um projeto, né, ou alguém, alguma área, algum departamento que ele deve participar da implementação dessas soluções. Então, de qualquer forma, a pessoa, a área, o departamento vai estar envolvida nessa melhoria. E essa análise tem como objetivo levantar e apresentar as informações de os stakeholders, uma lista, uma relação de stakeholders, uma escala que indica os possíveis níveis de comprometimento de cada um, o nível de comprometimento atual e o necessário para a implementação, tendo sucesso, né? E a mudança necessária de nível para que as ações, para que tenha sucesso a implementação dessas ações, tá? Dessas soluções. Então, mais ou menos isso. Você tem aqui o nível de comprometimento na primeira coluna, que é apoio ou oposição, de forte a fraco, e o neutro aí no meio. E nas outras colunas, você coloca os demais os stakeholders, né? Aí você pode ter um diretor, pode ter um gerente, pode ter um supervisor, pode ter um departamento, pode ter um acionista, tá? E aí você coloca na legenda, quando tá 0, é onde está o atual nível de comprometimento dele. E X é o nível de comprometimento necessário. Então você consegue saber quais são os degraus que ele precisa subir. Por exemplo, o diretor do departamento de engenharia industrial, ele atualmente está numa oposição forte. Então, ele é contra aquilo que está sendo implementado. E aí, alguma ação vai ter que ser feita, ou algumas ações vão ter que ser feitas, para que ele passe de oposição forte para apoio moderado. Tá? Então, você vai ter que ter aí uma evolução no nível de comprometimento desse diretor. Já o gerente, ele é uma oposição moderada e ele precisa ser aí um apoio fraco. Tá? E aí você vai fazendo isso para cada stakeholder. Para quê? Para saber exatamente o nível de comprometimento dele no momento inicial e qual é o nível de comprometimento que é necessário para que essa solução seja implementada com sucesso. Tá? Os testes na operação, eles permitem aí avaliar em pequena escala essas soluções selecionadas, identificando a possível necessidade. Os testes na operação permitem aí avaliar em pequena escala essas soluções selecionadas para identificação da possível necessidade de implementação de ajustes ou melhorias das soluções, como eu falei anteriormente. Antes de mandar para jogo, você testa para saber se está certo, se está bom, se o resultado é esse, se tem algum problema na execução, se precisa melhorar, tá? Então, algumas etapas para a realização de um teste piloto são selecionar um comitê, né, que vai dirigir o teste, planejar esse teste, informar todas as pessoas envolvidas no teste, treinar esses operadores, conduzir o teste, avaliar os resultados do teste,
implementar melhorias que sejam necessárias, que foram identificadas necessárias, caso realmente seja preciso, e aí aumentar o escopo do teste, né? Mandar para jogo. Se deu certo, e tem algumas situações que você precisa fazer um reteste. Você testou a primeira vez, implementou melhoria, algumas situações você ainda vai fazer um reteste com essas melhorias, antes de mandar para jogo, tá? Tem também o 5S, que eu até diria que essa ferramenta, ela é uma ferramenta que ela é importante desde a primeira etapa do DMAIC, né? Então, o papel vai ser cuidar da base, facilitando aí o aprendizado e a prática de conceitos e ferramentas para a qualidade, incluindo cuidar do ambiente, dos equipamentos, dos materiais, dos métodos, medidas, e eu acho que principalmente das pessoas, porque está muito relacionado ao hábito. Então, já tem um vídeo sobre 5S no canal, volta lá e assiste. Tá? A manutenção produtiva total, objetivando aí a eliminação das causas das quebras e dos defeitos, a fim de garantir a manutenção planejada e programada. O que acontece? A gente tem 3 tipos de manutenção, né? Que é a corretiva, a preventiva e a preditiva. O que acontece muito é que as pessoas esperam quebrar, esperam dar defeito para depois corrigir. Então, a manutenção corretiva ela é a mais utilizada, certo? E o ideal seria que essa manutenção ela fosse planejada e programada, porque não ia acontecer o problema, ele já ia ser evitado anteriormente, porque quando ocorre, existe aí pausa na produção, existe um gasto maior, né? Às vezes nem dá para recuperar a máquina. Então, a questão da manutenção ela é muito relacionada à qualidade do processo. Principalmente porque muitas vezes antes da máquina quebrar, ela começa a produzir com defeito, né? Ela vai descalibrando, ela vai tendo algum problema. E quando isso é planejado e programado, essa manutenção evita até esse tipo de incidente, tá? Então, TPM é a ideia de zero quebra, zero defeito, zero acidente, porque vai estar sendo feita manutenção planejada e programada. Claro que pode acontecer uma quebra mesmo com a manutenção planejada e programada, mas você reduz a chance disso ocorrer, tá? Então, baseado no comportamento humano, né, e entende que o aumento da disponibilidade, fácil operação e manutenção das máquinas e equipamentos contribuem para manter um ambiente produtivo e com qualidade total. Imagina, você está na linha de produção, você terminou uma etapa, vai passar para a etapa seguinte e o equipamento não está disponível, porque ele quebrou. Porque ele quebrou e não teve uma manutenção programada, tá? É a mesma ideia do carro. Você vai fazer uma viagem. Quando você vai pegar o carro, você vê que os pneus estão secos. Ou vê que está com um problema no motor. Porque você esqueceu de fazer a manutenção e a sua viagem vai por água abaixo. Tá? E se não vai por água abaixo, você pelo menos vai ter aí um gasto elevado para corrigir os problemas. Talvez um gasto que não estivesse relacionado à viagem, não estivesse programado. E você vai levar um tempo para corrigir isso. Então, você vai atrasar a sua viagem. Imagina isso numa empresa, numa organização, tá? E o 5W2H, que é o plano de ação, que tem é uma ferramenta muito simples e muito funcional. A ideia é definir, né, para a estratégia de ação elaborada, diversos itens. Você vai definir o que será feito, quando será feito, quem vai fazer, onde vai ser feito, por que precisa ser feito, como e quanto vai custar para ser feito. Então, 5W2H por conta das iniciais das palavras, né, em inglês. E normalmente você organiza isso numa tabela, onde cada coluna é um W ou um H. E aí você coloca as ações nas linhas, tá? É simples, você vai só dar nomes aos bois aí. Você vai dizer realmente, a ação 1 vai ser feita. Quando que ela vai ser feita? Vai ser feita até dezembro de 2020. Quem vai fazer? A Núbia.
Onde vai ser feita? Na casa dela, porque ela está de home office. Por que ela vai fazer? Ela vai fazer porque ela precisa planejar as atividades do projeto X. Como que ela vai fazer? Ela vai fazer isso com reuniões online, com um grupo de alunos, um grupo de professores, usando o computador e tal, e tal, e tal. Quanto isso vai custar? Vai custar X reais. Tá? Você detalha a estratégia de ação de cada ação. Tá? Então, aqui um exemplo. Você, por exemplo, relatar a história. Quem vai ser o relator? Vai ser a Ana. O prazo, até 9/10/2011, aqui o exemplo do livro. Onde? Na gerência comercial. Qual a razão? Não tem razão. Qual o procedimento? Não tem procedimento e nem custo nenhum para isso. Então, você preenche aquilo que precisa preencher. Muitas vezes não vai ter custo, você bota ali 0, tá? Então, a ideia é o quê? É que quando você for mostrar para o teu gerente, para o teu líder, tem aí uma ação detalhada de tudo que vai ser feito, tá? A leitura recomendada, é a de sempre, tá? O The Mike, vocês já sabem que eu gosto muito do livro da Verkema. É isso, no próximo vídeo a gente vai ver a etapa C de controle. Até mais!